Então, eu tenho a honra de apresentar o presidente do nosso Instituto IBDR, Dr. Tiago Rafael Vieira. Ele é presidente do IBDR, advogado desde 2004, especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie, com estudos pela Universidade de Oxford e pela Universidade de Coimbra, especialista em Teologia e Bíblia pela UBRA, mestre em Direito Econômico e Político pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutorando em Direito Econômico e Político pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro do Grupo de Pesquisa CAPES, Constituição, Cidadania e Estado Democrático de Direito, membro da Comissão Especial de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da OAB, autor de diversas obras, que por sinal excelentes e recomendo todas, colunista fixo da Gazeta do Povo, aluno da Acton Instituto e advogado associado da ADF. Convido para fazer uso da palavra, doutor Tiago, o senhor tem 10 minutos. Muito obrigado, doutora Silvana. Seu nome eu cumprimento todos os membros da mesa. Em nome do nosso convidado, vereador Márcio Colombo, eu cumprimento toda a assistência. E em nome do professor Roberto Epifânio Tomás, eu agradeço à Univale pela oportunidade de fazer uso desta tribuna. Gostaria de tecer alguns breves comentários sobre o discurso de ódio. O tempo é muito curto, 10 minutos seria o tempo que eu precisaria para saudar a mesa e para falar da importância da Univale, mas nós temos esse cruel algoz que é o tempo, e nós precisamos nos acostumar com isso. Eu que o diga, quando escrevo na Gazeta do Povo, e o editor me limita a 3, 4 páginas. Então, realmente, não é fácil. Mas vamos lá. Sempre é bom desafios. O discurso de ódio, hate speech, não é novo. É um importante instrumento da harmonização e da paz social, um importante instituto que deve ser prestigiado por todos nós. O problema é o mau uso desse instituto. O discurso de ódio está previsto, por exemplo, o instituto, no artigo 20, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Também foi muito bem desvelado na decisão judicial Aerosmith versus United Kingdom, em 1976, se eu não me engano, onde ali demonstra todos os requisitos do discurso de ódio e quando o discurso de ódio é uma ferramenta de pacificação e de harmonia social. Recomendo que vocês procurem no Google essa decisão belíssima e um leading case na Europa e nos Estados Unidos da América. E nós temos também no Brasil algumas decisões importantes que demonstram a natureza e a conceituação deste instituto, que não é conceituado na legislação, até porque a legislação ela não tem esse papel de conceituar. Esse papel é um papel da academia, é um papel da doutrina, é um papel do judiciário e, no máximo, dos tratados internacionais. Entretanto, vivemos um período da história humana em que, infelizmente, é necessário usar a atividade legiferante, por isso até que eu tomei a liberdade, junto com o Conselho Deliberativo, de convidar um parlamentar para fazer parte da mesa, o que não é muito comum nos congressos, porque a atividade legiferante é a atividade final, é a atividade onde desemboca a doutrina, desemboca a jurisprudência, e não deveria conceituar, para deixar aberto que a doutrina, a academia continue discutindo, mas tem sido necessário também
que a atividade legiferante comece a conceituar alguns institutos, porque senão dá aso, está dando aso de forma absolutamente nefasta à descaracterização de institutos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o discurso de ódio, ele não tem como característica a principal a limitação de um direito. O discurso de ódio, ele não existe para limitar o meu direito, o teu direito. Não é esse o papel do discurso de ódio. O discurso de ódio é um instituto de natureza penal e de natureza civil que visa preservar o nosso direito. Essa é a verdade. O discurso de ódio visa, o instituto do discurso de ódio, preservar o nosso direito. Mas como? O discurso de ódio, o instituto, ele deslegitima aquele discurso que é criminoso. Aquele discurso que tem como objetivo principal violar, mitigar, dominar, suprimir o outro. Eu sei que vocês estão com ponto de interrogação, parece que eu estou defendendo um discurso de ódio, e estou mesmo. Então, esse é o papel. Deslegitimar aquele discurso criminoso. Então, ele também não fere o Estado laico. O Estado laico, como muito bem falou o vereador Márcio, tem como primeira característica a separação Estado e religião, Estado e igreja. Então, quando o discurso de ódio criminaliza um discurso religioso, que pode ser no púlpito, dentro da igreja, onde quer que seja, o Estado está fazendo uso do seu poder estatal. Vou dar um exemplo simples. Sacrifício de crianças. Digamos que a minha igreja tem como prática sacrificar um bebê de 1 ano todos os anos. Vocês acham que isso está coberto pela liberdade religiosa? Hein? Não está. Por quê? Porque o homicídio é crime. E o homicídio está na esfera do Estado. É o Estado que deve punir aquele que pratica o homicídio. É o Estado que tem esse papel. A igreja também pode punir, do seu ponto de vista canônico, eclesiástico, mas é também. Quando um pastor comete um crime no microfone, de quem é a tutela, deixa de ser da igreja para ser do Estado. A igreja também continua tendo a sua tutela de repente, disciplinar esse pastor, enfim. E aí fica a pergunta, tá, mas quando então um discurso pode ser criminoso? E a primeira característica de um discurso criminoso não pode passar pela opinião da vítima. A opinião da vítima é irrelevante. Então, quando eu digo, por exemplo, vou falar isso porque ele é meu amigo, que o pastor Douglas é feio, e se ele se sinta ofendido, azar dele que fica ofendido. E ele diga o seguinte, não, você está cometendo um discurso de ódio comigo. Ele tem todo o direito de achar isso. Mas a opinião dele, no sentido de que eu estou cometendo crime, é irrelevante para o direito. Para o direito penal, é necessário o cumprimento de requisitos para que aquele fato entre no tipo penal. Para que aquele fato se configure como um ato criminoso. Pouco importa a opinião da vítima. Digamos que a vítima diga, olha, o fulano olhou para mim atravessado e eu estou entendendo que isso é um crime de homicídio. Eu senti que ele matou a minha alma. Ok. Mas isso é irrelevante para o Estado. Não é homicídio, ele simplesmente olhou atravessado. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Então, o discurso de ódio possui requisitos objetivos.
de muitas décadas. Eu falei de uma decisão de 1776. Eu falei do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. Existem requisitos objetivos. Como matar alguém. Qual é o requisito objetivo? Quem é do direito penal? Tem que ter materialidade. Tem que ter o corpo. Não é verdade? Se não tem o corpo, não é homicídio. Vamos identificar, achar o corpo. Então, no caso do discurso de ódio, o primeiro requisito é a necessária diferença entre grupos. Deve estar deve constar no discurso odioso, que é o discurso criminoso, a diferença de grupos. E eu vou dar um exemplo. Cadê o professor Alexandre? Ele está por aí? Ele estava lá atrás, lá. Não sei se ele está lá atrás ainda que eu estou. De repente ele está atrás da pilastra. Mas ele torce para o Fluminense. E eu torço para o Internacional de Porto Alegre. Existe uma diferença aqui. Nós somos diferentes. Eu torço para o melhor time do Brasil e ele para um time mediano. Então, o primeiro critério está previsto no meu discurso. Diferença. Critério cognitivo. Existe diferença. A Igreja Batista é muito melhor que a Igreja Católica. Não, isso já não é diferença. A diferença é a Igreja Batista é diferente da Igreja Católica. Primeiro critério. Critério cognitivo. Vocês percebem na minha fala que existe diferença. O segundo critério foi o que eu comentei agora. O Inter é muito melhor que o Fluminense. O Fluminense é um time ruim, medíocre. Então, veja, existe um viés valorativo. Eu estou valorando como a Igreja Batista é muito melhor que a Igreja Católica. É valorativo. Evidentemente que a doutora Silvana não concorda com isso. E se eu não puder ter o critério valorativo, o que acontece? Significa dizer que a Igreja Batista é igual à Igreja Católica. Então por que alguém vai querer ser batista? Para que eu convença a doutora Silvana que a igreja, para que ela se torne uma batista, para que ela encontre o caminho da salvação, para que ela rejeite o dogma mariano, eu preciso dizer que o dogma mariano está errado. Que Maria foi uma bem-aventurada, foi a maior de todas as mulheres, mas parou por aí. E evidentemente que ela vai discordar de mim, ou não, de repente eu consiga convencê-la. Sim. E pode ser que ela fique chateada comigo. Pode ser que ela diga assim, poxa, você está falando da Maria, da Imaculada Conceição, que é o objeto da minha devoção. E eu vou dizer, é objeto da tua devoção, mas teu objeto está errado. É valorativo, eu preciso valorar, eu preciso dizer que ela está errada. Como aconteceu com um professor meu que eu estimo demais. Ao contrário, ele era batista e em algum momento na caminhada, alguns católicos convenceram ele que ele perdeu muito tempo da sua vida por não ter sido devoto de Maria. E ele chegou no momento que ele disse, olha, é lamentável o que eu fiz durante décadas, não honrando a Imaculada Conceição. E se tornou católico. Mas ele se tornou católico porque alguém disse que ele estava errado. Alguém disse que ele precisava entronizar Maria no panteão devido.
E que ele nem deveria se manifestar sobre Maria dessa forma, Maria. Porque é a Imaculada Conceição. Estamos no viés valorativo, respeitoso. E nesse viés valorativo, eu também posso falar de céu e inferno. Eu posso dizer que a devoção a Maria pode te levar para o inferno, porque pode ser entendido como idolatria. Isso é pesado? É pesado. É pesado. Mas é o que eu acredito. Assim como a doutora Silvana vai dizer para mim, a tua não devoção a Maria pode te levar para o inferno. Quem sabe, talvez, ao purgatório. E eu digo isso para a Silvana porque eu estou preocupado com a vida eterna, com a eternidade dela, porque eu amo ela. Porque se eu não me importasse com ela, eu não ia falar nada. Mas que se dane. O discurso de ódio é exatamente o contrário. Eu não me importar com ela. Claro que, sob o ponto de vista da convivência, do direito, do próprio Instituto, nós deixamos essas diferenças de lado. Mas quando a gente vai falar de fé, e sentar, vamos falar aqui de fé, inevitavelmente, Anderson, eu vou falar disso. Eu já tive discussões homéricas com o pastor Valmir, que é protestante como eu, para dizer para ele que não existe a segunda bênção. O que é isso? Que não existe batismo com o Espírito Santo num momento diferente da conversão. Já discutimos bastante isso, inclusive com o reverendo pastor Douglas. Para o pentecostal isso é essencial. Para mim é um erro teológico. Erro? Nossa, isso é de ódio. Não. Isso é a minha liberdade. Claro que eu vou preservar, e eu amo o meu querido pastor Douglas, e eu vou ser respeitoso com ele. E ele é comigo. Eu podia até, daqui a pouco, ter um tom mais agressivo, até pela minha personalidade, mas eu não tenho. E se eu tivesse, também, qual é o problema? Qual seria o problema? O reverendo Douglas ia se afastar de mim. Se eu tivesse uma personalidade agressiva nesse aspecto, de repente a doutora Silvana não estaria sentada aqui. Quem ia perder com isso? Eu. Eu perco. Quando eu sou agressivo, quando eu sou arrogante, quando eu sou pedante, quando eu sou chato, eu perco. Mas eu tenho esse direito. Se eu quiser perder, professor Epifânio, eu perco. Mas como eu não quero perder, e como a doutora Silvana tem feito eu crescer muito, e eu cresci muito a partir de que eu conheci ela, eu quero estar próximo dela. Então o que eu faço? Eu discordo dela de forma respeitosa. Mas poderia até ser até desrespeitosa. Que não era discurso de ódio, porque o discurso de ódio tem um terceiro elemento. E o terceiro elemento seria o seguinte: olha, o Fluminense é um time muito ruim, é medíocre. Durante muito tempo não tinha uma Libertadores, cara. Agora aí que conseguiram uma Libertadores. Tem um Mundial? Não tem. Agora vai lá, vai levar uma goleada que vocês vão ver só. E por isso, os torcedores do Fluminense devem ter os seus direitos suprimidos. Por isso, eles devem ser eliminados. Por isso, nós precisamos bater nos torcedores do Fluminense. Por isso, não deve existir o time do Fluminense. Por isso, nós precisamos rejeitar o catolicismo. Por isso, nós precisamos impedir que o católico seja católico. Por isso, nós precisamos jogar os católicos na fogueira, como eles fizeram num curto período de história
e um curto espaço geográfico, porque o que falam sobre fogueira, que é mentira, também não é brinquedo. Mas em um curto momento da história, por um erro, porque todos nós erramos, e as instituições também erram, eles fizeram isso e agora nós vamos fazer. Isso é discurso de ódio. Eu não posso, sob maneira nenhuma, defender a mitigação, a supressão dos direitos da doutora Silvana, mesmo que eu discorde. Eu não posso fazer isso. E quando alguém de religião matriz afro diz que eu não posso falar que a religião deles está errada, eles estão cometendo discurso de ódio comigo. Porque eles estão dizendo que eu não posso exercer o meu direito constitucional ao exercício da crença. Eles podem dizer: você, cristão, é intolerante. Eles podem dizer isso. Mas eles não podem dizer: você não pode dizer o que você está dizendo. Porque o que é isso? Supressão do meu direito fundamental. Eu não posso, em nenhuma hipótese, negar o direito de um praticante de matriz afro de fazer um despacho na esquina. É o direito constitucional deles fazerem um despacho na encruzilhada, porque é essencial a fé deles. Eu estou dizendo deles porque eu não sou de religião matriz afro. Eles têm o direito constitucional de matar uma galinha. Eu posso dizer que isso está errado, eu posso dizer que isso é pecado, mas eu tenho que defender o direito dele de fazer isso. Ou, no mínimo, ficar na minha. No mínimo, ficar na minha. Está claro? Discurso de ódio tem 3 fases. Diferença. Eu sou diferente das pessoas que frequentam a religião de matriz afro. Viés valorativo. O cristianismo é uma religião que leva à eternidade. A religião de matriz afro, não. Valorativo. Aplicação. Não posso, por isso, dizer que eles são menos. Por que eles não são menos? Eles são tão humanos quanto eu. Eles não são melhores do que eu, mas eles são tão humanos quanto eu. Não importa a religião que eles praticam, não importa o dogma mariano da doutora Silvana no que diz respeito à sua humanidade. Ela tem todos os direitos que eu tenho. Ela não é menos humana ou mais humana por ser católica. Ela é tão humana quanto eu. Eu não sou mais humano que o muçulmano. E também não sou menos humano. O muçulmano é igual a mim. Por mais que eu discorde diametralmente do Alcorão. E por mais que para minha fé, o muçulmano não vai para o céu. E eles dizem a mesma coisa no Alcorão, porque eu já li. E é o direito deles. Então, gente, o discurso de ódio se concretiza nessa terceira etapa, que é exatamente quando eu suprimo ou quando eu nego o exercício do direito e quando eu digo que por uma característica alguém é menos humano que outrem. Por mais que eu sou forçado às vezes a pensar que o gremista, né, é menos humano. Mas aí eu me corrijo, não, o gremista é tão humano quanto eu. Eu não sei como é que ele consegue ser gremista, mas ele é tão humano quanto eu. Entenderam, gente? E isso aqui que está dizendo não é o Tiago. Isso aqui está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
Isso aqui está nas decisões, nos landmark decision europeus e norte-americanos. Isso aqui está nas decisões do Supremo Tribunal Federal, famoso caso Padre Jonas Habib, antes caso Elvanger. Isso aqui está na ADO 26, que o pastor Douglas muito bem mencionou. Isso aqui está no Plano de Rabat, que é um estudo, foram feitas várias conferências na ONU para enfrentar essa situação do crime de blasfêmia e do discurso de ódio, e chegou à conclusão que não existe crime de blasfêmia e que o proselitismo deve ser preservado, que existe hierarquia e animosidade sim entre as religiões, o que não pode existir é supressão, mitigação de direitos fundamentais e incitação à violência. Plano de ação de Rabat, ONU, recente. Se não me engano, 2020, né? Agora, alguns juízes, semideuses, estão dizendo algo totalmente diverso da doutrina, da jurisprudência nacional, da jurisprudência internacional. Se tiver jurisprudência em Marte, eu tenho certeza que da jurisprudência marciana. Enquanto jurista, para terminar, eu até posso defender sim na academia. Eu posso dizer, olha, discurso de ódio é apenas a simples valoração. Academia é lugar para fazer isso. Eu posso dizer, ó, no momento que o doutor Tiago diz que a doutora Mariana, a doutora Silvana, já viu Mariana? A doutora Silvana não pode acreditar em Maria, isso é discurso de ódio. Na academia, isso pode ser feito. Vamos ver o resultado desse debate. Mas existe uma consolidação. E o discurso de ódio está muito bem consolidado. Enquanto ele não for alterado, é isto. Para terminar, eu conto o exemplo de um grande amigo meu, conselheiro do IBDR. Não vou dizer o nome aqui, para ele não ficar triste comigo, mas ele está lá no Egito. E ele, uma vez, uns 5 anos atrás, saudar aqui o meu querido amigo, meu irmão, Dr. Cristiano Mota, que há pouco tempo era o número 2 da PGR aí. Meu querido irmão disse o seguinte para mim, me ligou, Dr. Tiago, agora estou usando a prerrogativa de presidente para falar mais que 1 minuto. Já faz tempo. Doutor Tiago, é o seguinte, eu estou aqui no meu município, eu sou pastor assembleano, e o município está fazendo aqui um pórtico exaltando a santa. Botou a santa lá, dinheiro público, violação ao Estado laico. Perguntei para ele, ô pastor, qual é que é o município? Ah, é o município tal. O que tem no município? Ah, tem um convento que tem 300 anos, que tem romaria, que todo mundo vem aqui. Ah, como é que é o catolicismo aí? Ah, cada 10 é católico. Eu preciso de uma amostragem de 100 para ter um assembleiano. Tá, e o senhor está contra um pórtico que tem uma santa? Estado laico colaborativo. Patrimônio cultural. Sabe o que o senhor faz? Proselitismo. Converte todo o município para a Assembleia de Deus e aí o senhor derruba o pórtico. Enquanto o senhor não fizer isso, vai ter pórtico na sua cidade, sim. Muito obrigado.